começar a gravar de novo. Beleza, galera. Continuando nossa aula sobre o Estado Novo do Getúlio Vargas, o Estado Novo da Era Vargas. Vocês sabem que o período do Estado Novo, que é de 1937 até 45, ele é a época da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela aconteceu na Europa e na Ásia, uma parte da Ásia. Também uma parte da África também, né? Mas principalmente na Europa e na Ásia. Mas ela teve a participação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não participou durante a guerra toda. Eu digo enviando soldados, enviando tropas. Mas a partir do momento que os Estados Unidos entram na guerra, ele vai querer conquistar aliados. Aliados que o ajudem nessa guerra. Então, essa era uma época em que o mundo se dividiu entre quem estava apoiando um lado da guerra e quem estava apoiando o outro lado. Um dos lados da guerra era chamado Eixo. O Eixo era formado pela Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Esse era o Eixo. E tinha os aliados. Os aliados tinham como principais lideranças a Inglaterra, a França, mas a França logo no início da guerra foi conquistada pela Alemanha, uma história muito interessante, logo a gente vai estudar isso. A Inglaterra, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. E aí, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Só que no início, o Getúlio Vargas, ele fez uma jogada com a situação mundial. Ele tentou tirar proveito dos dois lados, porque tanto os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, quanto os países aliados, né, a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a União Soviética, queriam conquistar aliados, né, conquistar aliados que pudessem fornecer matéria-prima para fabricar arma, para fabricar combustível, roupa, remédio, comida, tudo. Quem está em guerra precisa de tudo, né? Então, Getúlio Vargas, ele ficou fazendo um jogo duplo. Ele tirava vantagem de um lado e tirava vantagem do outro, tirava vantagem de um lado e tirava vantagem do outro. Por exemplo, ele fez acordos comerciais com a Alemanha do Hitler, a Alemanha nazista, né? Fez acordos comerciais e foi bastante vantajoso para o Brasil, porque esses acordos não era de comércio, mas não era o comércio não envolvia dinheiro, porque o dinheiro internacional, o dólar, o Brasil tinha pouco dinheiro, ou que seja a libra, que podia ser usada na época, que era a moeda da Inglaterra. Essa moeda o Brasil tinha pouco, mas a Alemanha nazista propôs uma troca de produtos, né? Então, troca direta de produtos. Então, Vargas e também apoio financeiro para instalar indústrias aqui no Brasil. O Vargas tirou proveito das relações comerciais com a Alemanha nazista. Mas ele também tirou proveito das relações com os Estados Unidos, né? Então, eu vou contar para vocês como aconteceu isso. O Brasil acabou ficando do lado dos aliados, né? Fez aliança com os Estados Unidos. E como que aconteceu isso? O Getúlio Vargas ficou nessa de fazer acordo com um lado, depois fazer acordo com o outro. E os Estados Unidos, para conseguir aliados na América, ele praticou uma forma de política internacional, de relações internacionais,
que ficou conhecida como Política da Boa Vizinhança. Olha só que nome mais bonitinho. A Boa Vizinhança, né? Vamos fazer a Política da Boa Vizinhança. O que é a Política da Boa Vizinhança? Vamos tratar bem os vizinhos, né? Quem são os vizinhos? Os países da América, entre eles o Brasil, o México, por exemplo. Né? E o que o Brasil tinha para dar para os Estados Unidos? Território. O território brasileiro, principalmente na região Nordeste, era bom para instalar bases militares, de onde partiam aviões e navios de guerra para ir para o fronte de batalha, especialmente na África e também na Europa. Tá? Então, o Rio Grande do Norte se tornou uma região do Rio Grande do Norte, por exemplo, se tornou base militar dos Estados Unidos. Contam até a história de que a palavra forró foi originada nessa época, né? Porque os soldados norte-americanos que se instalaram lá no Rio Grande do Norte, eles viram o tipo de festa que se fazia lá, com aquela música dançante, com todo mundo dançando junto, onde todo mundo podia participar, era aberto para todo mundo, festas na rua, aquela coisa maravilhosa, né? E eles diziam que aquelas festas eram for all, né? Para todos. E de for all em for all vira forró, né? Pois é, interessante, né? Mas os Estados Unidos praticou essa política da boa vizinhança que estava baseou-se em duas práticas: a aproximação cultural, né, e o apoio financeiro, né? Para aproximação cultural, eu queria mostrar essa imagem para vocês. Vocês já devem ter visto, não sei se já viram, essa mulher que tem essas frutas, essas coisas da cabeça. Tinha, né? Ela era uma cantora portuguesa, não brasileira, chamada Carmen Miranda, que vivia no Brasil há muitos anos e era praticamente brasileira, né? Que fazia seu sucesso aqui no Brasil, cantando, mas que foi contratada pelos estúdios de Hollywood para fazer filmes. Ela ficou famosa em Hollywood, fazendo filmes. E não foi à toa que esses filmes foram feitos. Era uma política de boa vizinhança. Era uma aproximação cultural entre os Estados Unidos e o Brasil. Outra coisa muito interessante foi a utilização dos estúdios Walt Disney para aproximar Brasil e Estados Unidos. A mesma coisa foi feita com o México, mas eu vou mostrar aqui o caso do Brasil. Não sei se vocês conheciam esse personagem da Disney chamado Zé Carioca. Tá aí o Zé Carioca, essa é uma capa de uma revista da Disney. Estou tentando ver o ano aqui. Essa é de 1961, não é da época que nós estamos falando. Mas, deixa eu conferir, eu acho que é de 61 mesmo. Mas o personagem Zé Carioca, ele foi uma criação da Disney, do próprio Walt Disney, ele estava vivo na época, né? E ele criou esse personagem para fazer essa aproximação dos Estados Unidos com o Brasil. É engraçado que na capa dessa revista está o Zé Carioca com a Carmen Miranda, né? Uma representação da Carmen Miranda. E o Zé Carioca era uma caricatura do brasileiro carioca, não é o brasileiro de qualquer lugar, mas era uma caricatura, né? O malandro, sambista, ele usava esse chapeuzinho, tocava pandeiro e era sambista. Era se a gente pode entender como uma caricatura, mas também pode entender como um estereótipo, né? Um estereótipo do brasileiro, porque era inspirado somente em um determinado tipo de gente do Rio de Janeiro, né? Mas tá aí, o Zé Carioca e a Carmen Miranda foram frutos dessa aproximação cultural entre Brasil e Estados Unidos, devido à política da boa vizinhança, que foi utilizada para aproximar Brasil dos Estados Unidos. Beleza, galera? E outra forma de aproximar Brasil dos Estados Unidos, utilizada pelos Estados Unidos, foi o apoio financeiro. Foi dar dinheiro. Dar dinheiro, né? Na verdade, os Estados Unidos emprestou uma grana federal para o governo brasileiro para pagar quando... Não, fica tranquilo, você é meu amigo, seu Getúlio. Paga quando quiser. Isso foi no ano de 1940.
Não foi à toa, né? Não foi à toa. Em 1940, o Brasil não tinha entrado na guerra ainda, não tinha declarado guerra à Alemanha nazista, mas nesse ano o Brasil declara apoio aos aliados, porque ganhou essa grana dos Estados Unidos e esse dinheiro foi usado para. Lembra das indústrias de base que eu falei na outra videoaula? A maior siderúrgica do mundo foi criada na época, ela se chamava Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, né? E ela hoje ela não é mais uma empresa estatal, mas ela foi criada com dinheiro que veio dos Estados Unidos, emprestado para o governo brasileiro, e ela era uma indústria de aço, fabricação de aço, é, estatal, ou seja, quem era o dono dessa indústria? O próprio Brasil, né? Só que hoje ela não é mais, ela foi vendida, né? Por uma mixaria. Foi vendida nos anos 90, bem depois. Mas a CSN foi a maior siderúrgica, a maior indústria de aço do mundo, criada com dinheiro emprestado pelos Estados Unidos e uma das maiores indústrias estatais do Brasil. Beleza, galera? Nesse ano, o Brasil declarou apoio à Alemanha nazista. Logo depois, perdão, falei errado. Declarou apoio aos Estados Unidos e aos aliados, a Inglaterra, a França, a União Soviética, na luta contra a Alemanha nazista, na luta contra a Itália fascista, na luta contra o Japão. E logo depois, alguns navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães. E aí que o Brasil declara guerra à Alemanha. E aí entra na guerra de vez. Só que teve uma coisa muito interessante. O Brasil entrou na guerra, mas tinha que formar as tropas que iam ser mandadas para a guerra. E a gente não tinha tanto soldado quanto era o que era necessário, né? Então conseguiram lá de última hora juntar cerca de 25 mil soldados. Esses 25 mil soldados receberam o apelido carinhoso de pracinhas, os pracinhas brasileiros. Eles foram lutar na Segunda Guerra Mundial, e de fato lutaram na Segunda Guerra Mundial, especialmente na Itália, onde eles atuaram de forma a defender territórios que já tinham sido conquistados. Né? Então, os exércitos dos Estados Unidos, nesse local, eram exércitos dos Estados Unidos que estavam comandando essas tropas brasileiras. Né? Os exércitos dos Estados Unidos já tinham conquistado esse território, e aí as tropas dos pracinhas ocuparam essa região para garantir a defesa desse território. Esses eram os pracinhas. Só que reparem uma coisa, galera. Os soldados brasileiros foram para a Europa lutar contra ditaduras fascistas da Itália e da Alemanha. Só que o Brasil era uma ditadura, não fascista, mas era inspirada na ideologia fascista. Vê se faz sentido uma coisa dessa? Então, esse é um dos principais motivos que levou ao fim do governo Vargas, do Estado Novo, ao fim da era Vargas. Porque você tem soldados brasileiros lutando contra ditaduras fascistas, mas você tem no Brasil uma ditadura inspirada na ideologia fascista. Então, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a ideologia nazista e fascista ela perdeu moral no mundo. Então, o próprio Getúlio Vargas perdeu apoio aqui no Brasil. Tá bom, galera? Mas tem uma história interessante. Vou mostrar para vocês aqui uma foto. Um pracinha brasileiro, uma foto da época desse soldado colocando a bomba dentro do canhão para ser atirada. Repara o que está escrito na bomba? A cobra está fumando. Legal, né? O que é a cobra? Por que está escrito a cobra está fumando? Escreveram isso na bomba e mandaram a bomba, hein? Porque é o seguinte, galera. O Getúlio Vargas, antes de declarar guerra à Alemanha nazista, falou num jornal, numa entrevista para um jornal, que era mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil entrar na guerra. E no fim das contas, o Brasil entrou na guerra. E acabou virando um lema dos pracinhas, a cobra fumando, ou a cobra vai fumar. Você já deve ter ouvido falar essa expressão, a cobra vai fumar.
né? Então, por isso, os pracinhas utilizavam, e aqui do lado direito tem um brasão que era utilizado no uniforme dos pracinhas brasileiros. Era então Brasil e uma cobra fumando um cachimbo. Porque o Getúlio Vargas falou isso aí, que era mais fácil o Brasil, a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, não é? Muito bem. Então, conforme a guerra acabou, os pracinhas voltaram para o Brasil e não tinha mais clima para manter uma ditadura no Brasil. Não tinha mais jeito. Então, Getúlio Vargas anunciou que no fim do ano de 1945 ia ter eleições e que podiam ser criados partidos políticos. Então, foram criados novos partidos políticos. Os principais foram esses que eu coloquei aí no slide, a UDN, a União Democrática Nacional, um partido de direita que representava os setores da elite brasileira. Também foi criado o PSD, o Partido Social Democrático, que era um partido formado por pessoas que tinham saído, que apoiavam Vargas, mas que eram membros do governo. Mas tinha também o PTB, que era um outro partido formado por pessoas que apoiavam o Vargas, o Partido Trabalhista Brasileiro, só que era formado principalmente por apoiadores da ideologia do trabalhismo. Então, o PTB defendia a legislação trabalhista, as classes populares, principalmente. E além do PTB, da PSD e da UDN, voltou a existir legalmente o PCB, o Partido Comunista do Brasil, que era o partido que defendia a implantação do sistema comunista no Brasil. Beleza? Esses partidos foram criados, mas o povo, principalmente a população, grande parte da população mais pobre, queria que o Getúlio Vargas continuasse como presidente, queria que ele fosse candidato a presidente. Então surgiu um movimento social chamado Movimento Queremista, que era a favor do Getúlio Vargas, para que ele fosse candidato e que ele se mantivesse no poder. Vou mostrar uma foto aqui, ó. Por que queremista? Porque o lema deles era queremos Getúlio. Né? E tem aqui uma foto de uma manifestação, vocês podem ver a faixa que eles estavam carregando, né? Tá escrito assim, comício monstro, não dá para ler o resto, queremos Getúlio, não é? Então era uma mobilização popular em apoio ao Getúlio Vargas. Galera, o exército brasileiro começou a ficar com medo de que o Getúlio Vargas desse um novo golpe de Estado, ou que ele fosse candidato a presidente e ganhasse a eleição. Então, o próprio exército brasileiro, que tinha ido para a Segunda Guerra Mundial, lutado contra ditaduras fascistas, lá em outubro de 1945, obriga o Getúlio Vargas a sair do governo. Né? Derruba o Getúlio Vargas, dá um golpe militar e acaba com o governo Vargas e faz as eleições. E é assim que acaba o Estado Novo. Beleza, galera? Vocês, então, vão assistir a essas aulas que eu gravei para vocês, responder os exercícios e os próximos assuntos que vamos estudar, vamos sair de História do Brasil, vamos estudar a Primeira Guerra Mundial, vamos estudar o que foi o fascismo, o que foi o nazismo, vamos estudar a Segunda Guerra Mundial, vamos estudar a Revolução Russa. Os acontecimentos mais importantes do século XX são os nossos próximos assuntos. Beleza? Até logo. Espero que estejam todos bem e se cuidando.